7 sintomas de incorporação. O que sente o medium de incorporação? A incorporação é algo que alimenta o imaginário de muitas pessoas. Muito se pensa sobre isso, mas será que existem reações únicas à incorporação? O médium sente os efeitos no corpo físico? Veja algumas respostas e questionamentos sobre os sintomas de incorporação. Antes de falarmos os efeitos que o médium sente ao incorporar, é importante deixar claro aos leitores o que é um médium. Médium é aquele que consegue se comunicar com o mundo espiritual, consegue estabelecer uma conexão entre o plano físico e o plano dos espíritos. Existem diversas formas diferentes de estabelecer essa conexão, em que o médium funciona como uma ponte, um condutor de energias, trazendo mensagens do plano espiritual. Todos nós possuímos o dom da mediunidade, mas alguns possuem a mediunidade aumentada, explorada, com uma sensibilidade aflorada para o contato com o mundo espiritual. O médium consegue, normalmente, ver, ouvir ou sentir a presença de espíritos no ambiente. Alguns deles conseguem também transmitir as mensagens que esse espírito presente diz, ele empresta o seu corpo ao espírito para que ele possa se comunicar com o plano dos vivos. Atenção! Antes de começar, lembramos que a incorporação é um processo único. Cada médium possui o seu método, e a sua vivência depende das energias que ele sente no ambiente, do espírito, do seu estado emocional, etc. Pedimos aos nossos leitores que não encarem as descrições como verdades inquestionáveis. São apenas exemplos dos sintomas de incorporação e das sensações e sentimentos mais comuns que os médiuns têm ao incorporar. Uma troca de energia. Todo ser humano, ao se comunicar, troca energia com outro ser. É natural que um médium, por ser mais sensível, consiga perceber com maior facilidade. Ele troca e absorve energias durante uma incorporação. Essa energia pode ser positiva ou negativa, mais forte ou mais fraca. O médium costuma sentir essa troca de energia no seu corpo físico ou espiritual. Alguns médiuns sentem os efeitos da troca energética por dias após a incorporação. 2. Tremores. Alguns segundos antes de incorporar, é comum que o médium sinta alguns tremores em seu corpo físico. Eles são comuns quando o médium se propõe a se tornar um canal de transmissão de mensagens para o plano espiritual. Os médiuns também podem apresentar solavancos na entrada e saída do espírito em seu corpo físico, apesar desse efeito não estar presente em todas as incorporações. 3. Bocejos. Os bocejos são dos sintomas mais comuns de troca energéticas que presenciamos. Pessoas sensitivas costumam relatar o bocejo quando entram em contato com alguém ou algum lugar, isso é, quando realizam uma troca energética involuntária. 4. Arrepios. Já entrou em um local e sentiu um arrepio inexplicável? Esse também é um sinal de troca de energia com o mundo espiritual, e o médium na incorporação costuma sentir um ou mais arrepios resultantes dessa troca. 5. Alterações de temperatura. Outra sensação comum relatada pelos médiuns é a troca de temperatura. Alguns sentem frio de súbito, outros sentem a temperatura do corpo subir muito depressa. Isso acontece pela alteração da pressão arterial resultante da incorporação. 6. Formigamentos. Apesar de nem todo médium sentir esse efeito, é relatado que a dormência nas pernas, pés ou mãos pode acontecer durante a incorporação. Em alguns médiuns esse efeito é tão forte que o corpo todo fica dormente. 7. Efeitos desagradáveis. Apesar de serem menos frequentes, alguns médiuns sentem durante a incorporação sensações desagradáveis como pressão no peito, tremores fortes, vômito e até perda de consciência. Essas sensações variam muito e são mais comuns em médiuns inexperientes, que têm medo da incorporação, ou então ao entrar em contato com espíritos de energia pesada, carregada. Tem como evitar os efeitos desagradáveis? É difícil prever a vinda desses efeitos, mas os médiuns mais experientes dizem que existem formas de evitá-los. As técnicas para evitar os efeitos orgânicos da troca intensa de energia de uma incorporação consistem em evitar o uso de bebidas alcoólicas e qualquer outra droga, legal ou ilegal. Manter uma alimentação leve e de preferência livre de carne, e também abster-se da relação sexual nos dias anteriores ao processo de incorporação.
Esses cuidados com o corpo físico garantem maior estabilidade do corpo físico e mental do médium. Mas a energia do espírito a ser incorporado também é um fator determinante para o aparecimento desses sintomas que normalmente é difícil prever.